É um privilégio, como sempre. Não vou perguntar a quem é que já disse, vai ser ele a pregar, cagando a seca. Acima de tudo, porque há uma perspectiva que está acima de tudo e eu gostaria de deixar bem claro. Mais importante do que eu ou daquilo que eu possa dizer, é o próprio Espírito de Deus que está aqui. E ele não depende das minhas palavras, não depende do meu discurso, não depende da minha argumentação. Ele só, por si só, é suficiente para falar-te tudo aquilo de que tu necessitas de ouvir, independentemente de tudo aquilo que eu possa dizer. E eu acredito que Deus não é a partir de agora que vai falar. Deus já começou a falar e a falar com cada um de nós individualmente. Não temos que nos preocupar com aquilo que Ele está a dizer ao nosso vizinho, àquele que está mais atrás ou mais à frente, mas única e exclusivamente com aquilo que Ele fala a cada um de nós. Podemos não gostar da expressão, da veemência, da implosão, embora sejamos responsáveis nós próprios da maneira como nós agimos, da maneira como nós nos exprimimos, mas eu dou muitas graças a Deus porque eu conheço um Deus que sabe aquilo que eu não sei e graças a Deus que eu não sei. E graças a Deus que eu não preciso estar consciente de algum dom de discernir isto ou aquilo, porque Deus sabe, Deus conhece. E quando Deus sabe, e Deus conhece, e Deus sabe e conhece tudo, Ele é o único que tem a habilidade de poder lidar com cada um de nós. Se porventura Ele ferir, e eu iria para dizer que Ele não vai ferir, mas se porventura Ele ferir, é aquele que sara no lugar onde Ele causa algum ferimento, porque o ferimento que Ele causa é para cura, de tal maneira que nós sejamos libertos e algumas vezes aquilo que Ele opera nas nossas vidas, que nos produz algum incómodo, é de alguma forma algo que Ele age, que Ele produz nas nossas vidas para que nós possamos crescer e nos desenvolvermos. E todos nós sabemos que crescimento algumas vezes traz dor. Mas essa dor é uma dor abençoada. É a dor que é produzida por Deus, que não tem a intenção de nos agredir, que tem a intenção de nos incentivar, de nos estimular, de nos levantar. E em todo o caso produzirá em nós consolo, ânimo. Nos levará a nós vivermos não apenas confiados naquilo que nós somos capazes, mas naquilo que nós não somos capazes de realizar. Ele é capaz. E nesta manhã há lugar para milagre na tua vida, que não é apenas na dimensão física, é na alma e acima de tudo no espírito. E aquilo que está desmanchado e em ruptura na tua vida, nesta manhã Deus está aqui para restaurar em nome de Jesus Cristo. Apenas Ele requer que tu deixes do teu pedestal, que tu abandones o teu orgulho, a tua sobranceria, a tua razão própria, é que tu possas de alguma maneira te sujeitar àquele que tem uma razão acima de todas as razões, que não é uma razão para nos esmagar, mas é uma razão para nos curar e para nos levantar. E apesar das circunstâncias e das situações, nos levar a viver acima delas, no seu poder, e embora possamos de alguma maneira sentir e até nos fazer doer aquilo que nos envolve, temos o Deus que nos ajuda, o Deus que está presente, o Deus que está connosco, o Deus que nos guia, o Deus que nos orienta, o Deus que nos suporta em todas as coisas, e não somos capazes de dizer mais do que aquilo que nós somos capazes, mas aquilo que Deus faz é muito maior do que aquilo que nós somos capazes de dizer. Eu tenho uma tarefa um pouco complicada nesta manhã, porque eu fiz um PowerPoint que vai ser... Bom, eu não vou dizer, porque senão podem ficar já com uma perspectiva que poderá... Não sei. A realidade é que todos nós mais ou menos conhecemos esta imagem. Eu tenho por princípio, uma vez, começar sempre por algum aspecto
De alguma maneira nós conhecemos da nossa realidade envolvente aquilo que nos rodeia. Todos nós conhecemos esta imagem. Marca um dos momentos mais negros da história da humanidade. Um dos momentos mais tristes. Um dos momentos, poderia até dizer, utilizando uma expressão muito veemente, mais escabroso. Um dos momentos em que a natureza, longe de Deus, uma natureza maculada e corrompida por aquilo que tem a ver com a desgraça que o pecado produziu, emergiu de alguma maneira, não apenas neste momento, mas em muitos outros, mas este é um daqueles que de alguma forma produziu na nossa consciência uma marca mais profunda. E queira Deus que nós não venhamos a passar nunca por alguma coisa semelhante, embora nós saibamos que o homem sem Deus, de costas voltadas para Deus, em rebeldia contra Deus, ignorando Deus, fazendo pouco daquilo que é o temor de Deus, daquilo que é a dignidade que nós temos em Deus, ele se precipita para situações, e não fora a misericórdia de Deus, nós passaríamos por situações ainda bem mais tristes, ainda bem mais terríveis, e de alguma maneira, quando olhamos para situações como estas, e nos lembramos das histórias que milhões de pessoas passaram, e nesta altura, por exemplo, apenas a comunidade judaica existente na Europa, de cerca de 9 milhões de pessoas, 2/3 delas foram dizimadas ou pelo fuzilamento ou em câmaras de gás, das formas mais atrozes que é possível nós imaginarmos. Mais atrozes. São quadros que de alguma maneira nos marcam, nos impactam. Porventura estão demasiado longe de nós para que nós possamos sentir. Já aconteceram lá muito atrás. Porventura alguns de nós até não temos muita consciência dessa realidade. E apesar delas pertencerem ao século passado, nós podemos dizer que ainda hoje existem muitas circunstâncias, muitas situações que se aproximam de quadros semelhantes e que nos falam de uma realidade que a Bíblia não nos esconde, que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos revela, que a Bíblia nos dá a conhecer o facto de que Deus, ao ter criado o homem, o criou para o bem, o criou para ele viver na sua companhia, desfrutar de toda a sua glória e da sua majestade, mas a rebeldia do homem levou o homem a mergulhar na morte, e a palavra de Deus ela é clara a respeito dessa mesma realidade. São montes das imagens que nós poderíamos utilizar, onde poderia chegar, e porventura eu não pretendo de alguma forma nesta manhã causar pesadelos a ninguém, mas de alguma forma importa que nós não tenhamos qualquer tipo de constrangimento em reconhecermos que da nossa história coletiva fazem parte situações semelhantes a esta. Obviamente que nós poderíamos falar de pessoas que se destacaram pela diferença, como uma Anne Frank, como uma Corrie ten Boom, ou como Dietrich Bonhoeffer, um pastor protestante que podia viver longe desta mesma realidade, mas preferiu voltar à sua terra e à sua nação, e aí viver o Evangelho e acabar por ser fuzilado num campo destes também, por causa da sua afirmação, daquilo que tem a ver com o plano, o propósito de Deus, com os valores que nós encontramos na Sagrada Escritura. Mas aquilo que mais me impressiona, e recentemente é por isso que eu faço uma alusão a isto, é que todos nós sabemos aquilo que aconteceu. Na Europa, 1 milhão de crianças foram mortas. 2 milhões de mulheres foram mortas. 3 milhões de homens foram mortos. Ao todo 6 milhões só apenas naquilo que tem a ver com a nação e com o povo judaico. Entre toda a população calcula-se que cerca de 11 milhões, mais do que a população portuguesa, padeceram às mãos de um regime totalitário, um regime maligno, de um regime demoníaco, de um regime que pura e simplesmente não tinha em consideração e foi instrumento da parte do diabo. E não vamos de alguma maneira aqui aprofundar, porque não é esse o nosso estudo, nem a nossa meditação, nem a nossa reflexão. Apenas começamos aqui para de alguma maneira nos conduzirmos a alguma coisa que é extremamente importante e que é traduzido através deste cartaz, deste filme que eu recentemente vi e que se chama A Negação. Perante uma realidade inquestionável,
perante factos e evidências, perante testemunhas de pessoas que viveram e que ainda algumas delas hoje ainda vivem para falar dos horrores que padeceram quando foram lançados sem saberem porquê, apenas porque nasceram numa determinada raça, apenas porque tinham um determinado credo, apenas porque tinham uma determinada conduta, alguns deles até porque tinham sido denunciados de uma forma injusta por algumas pessoas que eles até desconheciam, foram lançados, foram despejados em campos de concentração e aí eles foram de alguma forma remetidos a uma vida terrível e lançados, alguns deles, no fim, aqueles que conseguiam ainda sobreviver, em fornos crematórios. No entanto, em 1996, deu-se um caso de um homem, que eu agora não sei o nome de cor, nem eu vou referir, embora eu tenha aqui nos meus apontamentos, mas demoraria algum tempo a encontrar, que entre um grupo de outros que ainda nos nossos dias existem, negou e nega, e é tido até como um nome que porventura ele não gostava dele e por isso insurgiu, que é o do negacionismo em relação a uma realidade histórica que tinha ocorrido, procurando desmentir que isso não era verdade. E uma autora, insurgindo-se contra isso, escreveu um livro acusando-o de alguma maneira de ele ser negacionista, de negar um facto da história sem ter qualquer tipo de fundamento e sem ter qualquer tipo de respeito pelas realidades que efetivamente tinham acontecido e por tudo aquilo que eram os testemunhos e as evidências. E não satisfeito com isso, ainda se insurgindo, colocou a situação de uma acusação em tribunal pelo facto de ter sido acusado de negacionista. E daí o filme, que é um filme, pelo menos para mim, foi extremamente interessante, foi extremamente provocador. Mas eu quero vos dizer, e é aqui que a situação muda em relação a mim próprio. É terrível eu pensar num homem ou num conjunto de pessoas que, em relação a um dos factos mais negros da humanidade, com milhões de pessoas que foram sacrificadas de uma forma terrível, que alguém se levante de alguma forma para branquear, utilizando argumentos para negar, sendo negacionista em relação a factos e a evidências que são de sobejo conhecidos, até porque os campos eles estão aí para poderem ser visitados por quem quer que sejam, e existem monumentos e existem lugares onde esta memória se procura perpetuar. Mas não foi aí que colocou-se a minha questão. Ao ver o filme, eu voltei-me para mim próprio. E eu disse, Deus, quantas vezes eu não tenho negado? Quantas vezes eu não tenho ignorado? Quantas vezes eu não tenho voltado? Ou seja, o drama da humanidade, o drama de cada um de nós, não é apenas de um acontecimento que aconteceu no século passado. É o drama que ainda hoje acontece. Na minha vida e na tua vida. Na vida de uma sociedade que não apenas no plano político, ou no plano sociológico, ou no plano económico, mas agora falando da dimensão espiritual. Endurecem o seu coração, têm a sua mente fechada, estão cegos espiritualmente e negam a realidade daquilo que está a acontecer nas suas vidas, que é destrutivo, que é algo que provoca dano, que provoca morte, que provoca prisão, que provoca angústia, que traz culpa, que traz condenação. E o homem entretém-se muitas das vezes a procurar desculpas para de alguma maneira manter a mesma situação, para de alguma maneira ficar na mesma postura, para de alguma maneira fechar-se à janela de oportunidade que Deus nos abre para que nós possamos viver de uma forma diferente. E é por isso que nesta manhã, de uma forma solene, eu digo que todos nós, sem exceção, necessitamos da luz que raia da parte do Espírito Santo e nos vem pela palavra de Deus, para que sejamos libertos de
de toda a cegueira espiritual. E deixemos que o Espírito de Deus mostre de uma forma evidente qual é a condição em que nós nos encontramos, para que nós deixemos que o amor de Deus nos abra de par em par portas de esperança para começarmos a viver de uma forma diferente. O pior que pode acontecer a cada um de nós individualmente é sermos prisioneiros consecutivamente e de alguma maneira irmos reforçando em nós. E quero-vos dizer que este filme de alguma maneira apenas despertou-me para uma realidade que a palavra de Deus, ela declara de uma forma tão incisiva. A mentira apoderou-se da humanidade. Podemos dizer que isso não tem nada a ver connosco. Só Deus sabe as mentiras que, como ervas daninhas, crescem na nossa vida. E eu estou a falar não apenas daqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus, mas até daqueles que já tiveram um encontro. Porque há um pai da mentira, que se ele não tem a possibilidade de nos encobrir a totalidade da verdade, pelo menos ele procura inseminar em nós algumas mentiras que continuam a danificar, que continuam a reduzir, que continuam a limitar, que continuam a amarfanhar e a amordaçar a nossa existência. Mas se existe um pai da mentira, também existe um Deus que não pode mentir. E há um Senhor Jesus Cristo, que é aquele que disse de si próprio: eu sou a verdade. E também há um Espírito, que é o Espírito da verdade. E há uma palavra, que é a palavra da verdade. E a partir deste facto, eu apenas queria despertar-me a mim próprio e despertar a cada um de vocês de quanto nós necessitamos de um padrão que afira a nossa postura em relação à realidade, de tal maneira que nós não vivamos aprisionados nas nossas justificações, mas sejamos libertos. Eu vou mais longe nesta manhã. Aqui, nesta manhã, famílias que estão em causa, famílias que estão em perigo. Há aqui nesta manhã pessoas que estão a viver à beira do abismo. Há aqui nesta manhã situações e realidades que são duras, trágicas e dramáticas. Mas o pior que nos pode acontecer é que nós fiquemos na nossa cegueira, vendo as nossas razões, vendo a nossa lógica, vendo a nossa própria concepção, dominados pela nossa ideologia, que até pode ser religiosa, que até pode ter aspectos muito espirituais ou espiritualistas, mas que não passam de uma mordaça que nos amarra. Eu quero vos dizer, eu sei que isto deveria estar... Era isto mesmo que eu queria mudar o meu estilo de comunicação, não consigo. A minha voz coloca-se e pronto, e não adianta eu deixar de a colocar. Não tenham pena das minhas cordas vocais, elas já estão castigadas o suficiente, porque eu dou aulas todos os dias e os meus alunos têm que suportar e eles até se riem já, felizmente. Tenho alunos espetaculares. Mas a grande realidade é esta. Aquilo para o qual Deus nos procura chamar, e esta é a verdade: deixa que a luz de Deus, a luz da palavra de Deus, a luz do plano e do propósito divino, a luz do amor de Deus raie na tua vida, de tal maneira que sejas liberto de toda e qualquer mentira que procure roubar-te a vida com abundância, porque mentira só gera mentira, mentira só gera ódio, mentira só gera mágoa, mentira só gera divisão, mentira só gera ruptura, mentira só gera desgraça. Pode não ser o forno crematório do holocausto, pode não ser na ponta da baioneta de um soldado, mas somos nós próprios a nos agredirmos e a ferirmos a nós mesmos. E hoje é dia para nós dizermos basta, porque em lugar da mentira nós queremos levantar a verdade do Evangelho, porque nós precisamos dessa verdade. Nós carecemos dessa verdade. Sem verdade, nós estaremos condenados a uma vida miserável nós próprios.
arrastaremos outros para essa vida miserável. Levaremos outros atrás de nós, ou pelo menos se não atrás de nós. Levaremos-los a chorar, a sofrer, a viver com o coração apertado. Mas esta é a hora de Deus operar na tua vida. Deixa cair por terra as tuas razões. Deixa cair por terra a tua forma de olhar, de achar, de pensar. E de uma forma serena e tranquila, deixa que o amor de Deus se espraie no teu coração. E tu possas conhecer o amor de Deus. O poder de Deus que quebra todo o jugo. Isto já está aqui há tempo demais. Eu ainda tinha algumas coisas para escrever, para dizer muito rápido, não é da minha lavra, mas é só para dizer que é a cultura da qual nós estamos eivados. Já devia ter dito antes daquilo que eu disse agora, mas vou dizer mesmo assim. É da autoria de um pensador, de um estudioso, de alguém voltado para a história, um professor universitário, José Miguel Sardica, foi professor da minha filha. No mundo pós-moderno e na vertigem mediática em que vivemos, o passado e o presente estão à mercê das diversas narrativas que os disputam e que, escudados no relativismo que campeia, se acham cada uma mais verdadeira do que a outra. E a alturas tantas já nem bem interessa onde está a verdade. Apenas se procura construir com evidente intencional desprezo pela base factual, pela deontologia profissional e até pela moral e pela ética, a verdade que mais convém impor aos outros. As pessoas precisam de algumas certezas e ouçam isto. Eu, de propósito, cito um autor, não é propriamente um autor totalmente secular, de um pensamento humanista, tem influências cristãs, mas de alguma maneira notem aquilo que ele diz e que reforça, e obviamente ainda não chegámos ao texto bíblico, mas acho que é importante esta referência. As pessoas precisam de algumas certezas para se guiarem na vida e da garantia maior do que conseguem e podem, sem serem apontadas a dedo, fazer a destrinça entre a verdade e o erro. Hoje, tanto à esquerda como à direita, e isto não tem a ver apenas com política, imperam os profetas da pós-verdade, da meia-verdade, da inverdade, ou até da verdade, ou factos alternativos, relativos, contingenciais e livremente, sobranceiramente construídos. Eu gostaria de ter mais tempo para tratar deste assunto. Mas nós não ignoremos o facto de que nós hoje, na nossa sociedade, e creio que de alguma forma sempre foi assim, mas hoje para nós isso se torna mais nítido. Nós vivemos envolvidos de uma cultura que não é apenas a cultura do campo da filosofia, é também a cultura do campo religioso, que é uma cultura que está assente precisamente nesta realidade de imperarem profetas daquilo que eu não percebo o que é pós-verdade. A situação que tem a ver com a meia-verdade, que tem a ver com a inverdade. E eu sei bem que é politicamente incorreto e talvez o autor não a utilizou propositadamente, mas falta ali alguma coisa que tem que ser bem mais incisivo, da mentira pura e simples, que é aquilo que é fabricado no inferno para matar, para roubar, para destruir, para arruinar o ser humano. Cada cabeça é o seu próprio mundo. E cada mundo é melhor do que o das outras cabeças. Esta cacofonia não serve a ninguém porque é epistemologicamente enganadora e eticamente ludosa. Como Débora Lissepad, do tal filme que eu fiz a alusão, as opiniões não são todas iguais. E também as narrativas no espaço público não o são. Uma verdade alternativa é uma mentira. E quem teme esta palavra já perdeu a noção daquela hierarquia que tem de haver entre as opiniões. A grande realidade é esta. Eu não queria ficar pela situação do problema da questão política ou ideológica, não. Eu quero chamar cada um de nós a uma realidade que é transversal a todas elas, mas que tem a ver com a dimensão espiritual e que nos envolve a cada um de nós. E que isso tem a ver com a realidade de que nós
somos, ou que nós podemos, ao sermos envolvidos nesta amálgama da cultura, e porventura até, e eu volto a referir isto, nós que já somos de Jesus, nós que nos intitulamos de salvos, não permitamos que a erva daninha da inverdade e da mentira gracem na nossa vida e desgracem a nossa vida e a vida daqueles que nos estão perto ou daqueles que estão mais longe de nós. Não permitam em nome de Jesus. Eu não sou capaz de alterar aquilo que é o rumo do que está a acontecer na tua vida, mas eu conheço aquele que é capaz. E é aquele que não precisa de uma denúncia pública, é aquele que trabalha no fundo do coração. Não permitas que a mentira do diabo faça com que a tua vida ela seja um caos e que ela seja destruída. Precisamos da verdade. Vou passar à frente. Precisamos da verdade. E essa verdade não é a minha verdade. E essa verdade não é a tua verdade. E essa verdade não é a verdade deste grupo ou daquele grupo. Não é a verdade desta igreja em relação à verdade de outra igreja. Não é a verdade de uma religião em relação a outra religião. Essa verdade é apenas uma. Pilatos, ele fez uma pergunta que ainda hoje, quando se entra dentro deste núcleo tão agitado, ele perguntou a Jesus Cristo, mas que é a verdade? Não esperou pela resposta, até porque ele saberia interiormente, na sua consciência, e no domingo passado tivemos uma belíssima apresentação que tocou profundo, através de um meio que nós não usamos tanto, mas eu reforço que devemos usar muitas vezes mais, para que possa tocar, invadir e mexer com cada um de nós, para que nós conheçamos a verdade e vivamos na verdade, porque esse é o plano e o propósito de Deus. O plano e o propósito de Deus é a verdade única e exclusivamente. Mas não é uma verdade dita de qualquer maneira, não é como eu a digo. É uma verdade em amor. É uma verdade poderosa. É aquela verdade que liberta. Qual é a situação? A Bíblia já declara isto. Em Mateus, no capítulo 15, versículos 14, diz: são cegos, isto a respeito da dimensão do religioso. São cegos que fazem de guias a outros cegos. E quando um cego guia outro, acabam por cair os dois na mesma cova. Tem atenção a quem é que segues. Tem atenção às vozes que ouves. Tem atenção àqueles que reforçam a tua opinião. Porque porventura eles são apenas cegos a guiar-te a ti próprio, que também és cego, pensando o que vês. E toma atenção, que o único que efetivamente vê é aquele que conhece o mais profundo, é aquele que nos criou, é aquele que sabe tudo a nosso respeito, mas é aquele que vem não para trazer acusação, condenação ou culpa, mas aquele que vem para nos libertar, para que possamos viver em verdade. Em João capítulo 3, nos versículos 19 a 21, isto é a palavra de Deus. Não estou a abrir a Bíblia, obviamente por causa de ter sempre a desculpa que é uma questão do tempo, mas aqui é mesmo porque eu digo coisas que porventura seriam evitáveis de se dizerem, mas pronto, está ali projetado, podem depois ver, e se alguém quiser o PowerPoint em papel ou em digital, eu posso depois fornecer. O motivo da condenação é este: a luz veio ao mundo, só precisaríamos disto. A grande declaração do Evangelho é esta: a luz veio, a luz raiou, a luz chegou, a luz brilhou. Não há nuvens por mais espessas que possam impedir que a luz descesse e que ela brilhasse no meio de nós. A luz brilhou e a luz continua a brilhar. E nesta manhã a luz quer brilhar ainda mais com intensidade na minha vida e na tua vida. E se porventura a tua vida são só trevas e tu não sabes o que é que está a acontecer, nesta manhã diz Deus: rompe as trevas, rompe a mentira, rompe a prisão, rompe a armudaça, rompe as trevas espirituais e faz brilhar a tua luz. A luz veio ao mundo. Este é o Evangelho da Igreja. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a palavra de Deus. Esta é a declaração para um mundo que vive na pós-verdade, na inverdade, na verdade alternativa, que vive numa mentira completa. A luz brilhou. Brilhou há 2000 anos.
Mas ela não cessou. A luz continua a brilhar, a luz continua a brilhar. E aquilo que ela quer é que a luz possa penetrar, a luz possa invadir, a luz possa penetrar no teu coração, na tua mente, em todo o teu ser, na tua vida. E mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, que os problemas sejam grandes, que a luz brilhe. A luz brilha. A luz brilha no teu coração. A luz brilha no teu rosto. A luz brilha nos teus olhos. A luz brilha à tua volta. Porque aquele que é de Jesus não é mais prisioneiro das trevas. Ele se aproxima da luz. E mesmo que em nós existam manchas, que em nós existam cicatrizes, que em nós existam distorções, que em nós existam disfunções, que em nós existam máculas, que em nós existam ainda situações monstruosas, venhamos para a luz, para que aquele que é a luz nos cure. E nós sejamos transformados nesta manhã. A luz quer brilhar na vida de todos, porque a luz não é apenas para alguns. Nenhum de nós aqui é proprietário da luz. Não é aquilo que eu digo que é a luz, é Jesus que é a luz. Não é aquilo que eu digo sobre Jesus que é a luz, é Jesus Ele próprio na tua vida. E a palavra de Deus diz, mas o mundo preferiu as trevas, e infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas à nossa volta ainda, que estão preferindo as trevas, mas nós como igreja oramos e intercedemos para que o mundo seja sacudido. As trevas querem se instaurar, mas nós oramos para que os arraiais das trevas sejam removidas em nome de Jesus Cristo e a luz ela possa brilhar, para que saibamos que somos pecadores, mas em Jesus somos justificados para viver uma nova vida, aqui estarmos com Jesus e vivermos com Ele para todo sempre. Porque as suas obras eram más. De facto, quem faz o mal detesta a luz e foge dela, para que as suas más obras não sejam descobertas. Mas o que pratica a verdade aproxima-se da luz e assim mostra publicamente que as suas obras foram feitas segundo a vontade de Deus. Nesta manhã o apelo é que tu não deixes que as tuas más obras te impeçam de te aproximares da luz. A luz vai mostrar coisas feias na tua vida. Mas essa luz que mostra aquilo que é feio, é a luz que é capaz de mudar aquilo que é feio, naquilo que é belo, naquilo que é excelso, aquilo que a palavra de Deus traduz por santidade. E a santidade é a beleza inexcedível que nós encontramos no próprio Deus, em cuja imagem e semelhança nós fomos criados. Jesus ele foi duro naquela geração, mas Ele o é ainda para a nossa geração, dizendo: o vosso pai é o diabo e o que vocês querem é fazer aquilo que lhe agrada. Obviamente isto é muito simples quando nós olhamos à nossa volta. Quando nós olhamos para os outros, aquilo que nós dizemos é: bom, isto aplica-se. Estava lá bem retratado no acústico e na projeção que nós vimos. É bom sempre para os outros. É fácil aí nós reconhecermos. O problema é quando nós percebemos que isso também nos toca. E uma vez mais eu digo, isto é para todos nós, é para mim incluído. Obviamente que eu sei que estou em Cristo Jesus. Eu sei que Ele é a verdade. Mas sempre o diabo procura beliscar com alguma pontinha. Já nem digo que seja de meia, de um quarto, de um quinto, de uma décima, de 1 milímetro apenas de uma mentira. Mas essa pequenina mentira, ela pode infectar toda a nossa vida para nós não vivermos na dimensão da plenitude daquilo que Deus tem para nós. E aquilo que Deus quer é expurgar-nos de toda a mentira e encher-nos de toda a verdade. Que não nos torna fundamentalistas, não nos torna fanáticos. Antes, pelo contrário, a verdade de Jesus Cristo nos torna amorosos. Nos torna compassivos. Nos torna até porventura tolerantes, não em relação àquilo que está errado, mas percebendo que nós também fomos vítimas da mesma realidade, apelamos para que haja conversão e haja arrependimento. Eu devia ter lido, mas não vou ler, porque eu já vi que só tenho 15 minutos. Jesus, ele disse de si próprio, e eu gosto muito, eu gosto sempre de bater naquilo, olha, é mesmo, já sabem que eu voltarei sempre lá, à mesma situação e à mesma fonte. Porque eu considero que esta é a mensagem impremente de nós ouvirmos. Jesus, ele disse de si próprio: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há uma única maneira de nós nos libertarmos de toda a mentira, é em Jesus. Em Jesus nós encontramos a verdade e não precisamos de outros mediadores para essa verdade. Podemos ir diretamente e aprender dele.
E quero-vos dizer que não se trata de uma situação que tem a ver com ilusão ou que tem a ver com publicidade enganosa. A palavra de Deus diz para nós experimentarmos. Bom, eu ia dizer uma coisa, não sei se deveria dizer, não, mas eu vou dizer. Não experimentes tudo de uma vez só, se tu queres te certificar que é verdade. Vai-te certificando pouco a pouco. Porque Deus não é aquele que entra mesmo de rompante. Eu estou a dizer uma coisa que talvez até não seja muito sustentável teologicamente, não sei. Mas pronto, aquilo que eu sei dizer é que Deus conhece cada um de nós. Às vezes nós precisamos de experimentar uma ponta. Ficamos admirados porque onde aquilo operou é mais ou menos como... é como usar um detergente lá em casa, ou eu não percebo nada disso, mas pronto, à primeira vez, há desconfiança, experimenta só numa pontinha do tecido, numa pontinha lá da pedra, resultou um bocadinho mais, porque ainda temos dúvida, um bocadinho mais, às 2 por 3 já está toda a pedra limpa, já está toda a cozinha limpa, já está toda a casa limpa. Não falamos de casas humanas, casas materiais, falamos da casa da nossa própria vida. Deixa que a verdade de Deus toque um pouco da tua vida, que ela mexa com um pouco da tua vida. E quando tu vires a transformação, quando tu vires aquilo que é o resultado, tu vais permitir que essa verdade ocupe mais, que essa verdade avance, que essa verdade vá-se crescendo, que essa verdade ela vá tomando conta de ti, até que todas as trevas e toda a mentira sejam expulsas e tu possas viver esta verdade na totalidade. Se obedecermos fielmente ao meu ensino, disse Jesus, se obedecerem fielmente ao meu ensino, não é o ensino de Samuel Pinheiro, não é o ensino de Calvino, não é o ensino de Hermínio, não é o ensino de Agostinho, não é o ensino desta ou daquela corrente, deste ou daquele teólogo, é o ensino de Jesus Cristo. E tu não precisas de ser teólogo para perceber o ensino de Jesus. Basta com simplicidade tu abrires a palavra, leres e deixares que essa palavra mexa. E até te digo mais, podes não entender muito do que lá está, mas se deixares que ela mexa na tua vida, aquilo que tu não entendeste ainda vai mexer, porque ela não depende do teu entendimento, depende da ação de Deus a partir da verdade que tu permites que se instale dentro de ti e atua na tua própria vida. Faz com que te sirvam, disse Jesus ao Pai na sua oração, pela verdade. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Podemos dizer todos juntos? A tua palavra é a verdade. Podemos dizer uma vez mais, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, isto despe-nos de todo o orgulho, despe-nos da sobranceria. Nós não vamos com a verdade para esmagar, nós não vamos com a verdade para pisar, nós não vamos com a verdade para dizermos sou mais importante, sou melhor do que tu, sou mais capaz do que tu. Não. A verdade não é construção nossa. A verdade é a verdade de Deus, o Pai, do seu Filho Jesus Cristo e Espírito Santo e da sua palavra. E Jesus orou ao Pai nestes termos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus diz ainda assim: e se a boa nova anunciada por nós alguma vez se apresenta obscura, é para aqueles que se perdem. Eles não acreditam porque o Deus deste mundo cegou os seus entendimentos para não verem a luz maravilhosa do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. De nós apenas declaramos que por escolha de Jesus somos vossos servos. Pois Deus que disse, e agora é aqui que eu gostaria de me deleitar convosco. Deus que disse, da escuridão brilhará a luz, fez brilhar a luz no nosso coração para podermos manifestar o conhecimento das maravilhas de Deus manifestadas na pessoa de Jesus Cristo. O Deus que disse que das trevas, ou o Deus que disse que da escuridão brilhará a luz, é o mesmo Deus que hoje continua a dizer da mesma forma. É na minha vida e na tua vida, é esta luz que Ele quer fazer com que domine em cada um de nós. Por isso, como diz o Espírito Santo na Sagrada Escritura, e tomem atenção a esta solenidade, eu vou até procurar reduzir o ímpeto da colocação, embora ela seja muito forte, mais do que aquilo que eu consigo dizer com a minha intuação forte. Se ouvirem hoje, se ouvirem hoje, a voz de Deus, não se mostrem duros de coração, como os vossos antepassados fizeram no tempo da revolta no deserto,
quando desafiaram a Deus. Se ouvirem hoje, isto não quer dizer que hoje Deus não fala. Significa que hoje nós temos que estar sensíveis e abertos para ouvirmos. E ouvindo hoje, não nos deixamos ou não nos deixemos endurecer pela mentira. Não endureçamos os nossos corações. Eu vou passar à frente em relação à questão da doutrina para entrar na parte final, que é longa, precisava de outro tempo até agora. No próximo mês, a revista Novas de Alegria vai lançar um número, e esta era a segunda parte da mensagem, podiam ser duas, mas era a segunda parte. Que eu quero estar um bocadinho em cima daquilo que está a acontecer e despertando-nos para a oportunidade tremenda. Não é a ameaça, é a oportunidade. Eu gostaria de ser bem claro. Não se trata de uma ameaça aquilo que nós estamos a viver hoje, com tudo aquilo que está de alguma forma focado em Fátima. E eu não escondo essa realidade. Mas percebamos-la como a grande oportunidade de fazermos aquilo que a própria Maria ela fez e que nós muito apreciamos nela como nossa irmã em Cristo Jesus. São dela as seguintes palavras: façam tudo o que Jesus diz. Façam tudo o que Jesus diz. No próximo mês, a revista Novas de Alegria vai ter um número especial dedicado à figura de Maria e à pessoa de Jesus Cristo. E nós temos uma tremenda oportunidade para mostrarmos como era, como foi a atitude de Maria e qual deve ser a nossa atitude também, à semelhança de Maria, como serva de Deus, disponível para que a vontade dele se fizesse nela, e dizendo àqueles que a rodeavam: fazei tudo, façam tudo aquilo que ele vos disser. Aquele que tem voz ativa, aquele que fala a verdade, aquele que é a verdade, é a pessoa de Jesus. Eu não vou agora, eu poderia, mas não tenho tempo. Este é um tempo de oportunidade, da verdade em amor. À semelhança de Maria que disse: aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Êxodo 20, eu vou passar adiante apenas citando: não farás para ti, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Não farás para ti imagem de escultura e não te inclinarás e dobrarás sobre ela. O que nós necessitamos é desta verdade genuína em Jesus, na Escritura, na graça de Deus, na fé que nos vem pela palavra e que está em Cristo Jesus. Ela disse aos criados naquela altura: façam tudo o que Ele vos disser. Ainda em Lucas, no capítulo 11 e no versículo 27, e gostaria de trazer-vos uma vez mais este pensamento, num aspecto que nos conduzisse àquela que é a intenção da verdade que é Jesus e que Ele manifestou. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, uma mulher da multidão levantou a voz e disse: feliz a mulher que te deu à luz e te amamentou. Mas Jesus retorquiu: muito mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Esta é a oportunidade de nós declararmos isto como filhos de Deus, como igreja de Jesus Cristo, e não apenas de proclamarmos, mas de vivermos por inteiro. Porque mais felizes são aqueles que ouvem, muito mais felizes são aqueles que ouvem. E uma vez mais volto ao ponto de origem, rompendo com a mentira, rompendo com a heresia, rompendo com a blasfémia, rompendo com a idolatria, não fazendo de nós próprios deuses de nós mesmos, mas andando segundo aquilo que é a verdade em Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo retorquiu àquela mulher, que bem-aventurada, que feliz era a mulher que o tinha dado à luz e o tinha amamentado, Jesus retorquiu a respeito de todos nós. E hoje, de uma forma positiva, é:
Quem quer ser feliz? Eu não peço que levante o braço. Não quer não. Acho que é unânime. Agora, não, Jesus não apenas pergunta quem quer ser feliz. Ele diz quem quer ser muito mais. Muito mais. Muito mais felizes. Poderá ser entendido por nós como hipérbole, não é exagero. A felicidade que nós encontramos em Jesus supera tudo aquilo que nós podemos divisar em qualquer outra dimensão. Mais feliz, obviamente. Se eu perguntasse aqui a todas as mulheres, quem é que queria ser Maria e trazer Jesus na barriga? Se ele nascesse agora, se fosse vontade de Deus que ele repetisse, mas não vai repetir. Agora não fiquem tristes, porque Jesus já não quer apenas viver no ventre de alguém. Vocês sabem o que é que diz a Bíblia? Jesus, ele foi gerado no ventre da Virgem Maria. Mas sabem para quê? Para todos nós sermos templo e tabernáculo onde ele vive. Ele está aqui. Não sei se está tanto quanto deveria estar, mas eu quero que ele esteja aqui. Olha, eu não sei o que dizer mais. Não sei. Convida Jesus para a tua vida. Ouve a voz de Deus. Ouve a verdade divina. Deixa-te atrair por ela. Deixa-te atrair pela revelação, pela declaração de amor, pela declaração de graça. Deixa-te envolver pelaquilo que Deus diz a respeito do seu amor para com cada um de nós, da maneira como Ele nos ama, da maneira como Ele nos quer bem. Deixa-te atrair por Ele. Deixa que Ele escorrace, deixa que Ele remova, deixa que Ele retire. Toda a mentira caia. A mentira que diz que tu estás dependente das circunstâncias e situações, cai agora em nome de Jesus. A mentira que diz que tu és fruto único e exclusivamente dos teus genes, cai em nome de Jesus. A mentira que diz que tu és apenas resultado e vítima da tua idade avançada ou da tua nova idade, cai em nome de Jesus. A mentira que diz que apenas nós somos resultado daquilo que vivemos num mundo que é um mundo amordaçado, um mundo acorrentado, um mundo desgraçado, cai em nome de Jesus. A mentira qualquer que ela seja, que vive na tua vida e que diz que tu não prestas para nada, que não serves para nada, ou que tu és o maior deste mundo, que não há futuro para ti, que a eternidade não é nada, que quando tu morreres vai acabar tudo. Não sei qual é a tua mentira, ou a mentira que o diabo te impingiu. Nesta manhã, em nome de Jesus, deixa que a mentira caia. Que a mentira seja despedaçada. Muito mais felizes são os que ouvem. Não é a minha palavra. Eu peço-vos por amor de Deus. É por isso que aquilo que eu tenho incentivado, o pastor Álvaro, o nosso pastor António Gonçalves e outros irmãos aqui, todos nós creio que uníssono, voltem-se para a palavra de Deus. Ouçam a palavra de Deus. Não se deixem guiar por aquilo que eu digo. Leiam a Bíblia, leiam os Evangelhos, leiam as palavras de Jesus, conheçam a Jesus pessoalmente e provem-no. Há pouco tempo, no domingo passado, estava a falar com o pastor Álvaro. 3 perguntas. O que é que a Bíblia diz sobre Deus? O que é que a Bíblia diz sobre mim próprio? O que é que isto significa e se aplica à minha própria vida? 3 coisas simplicíssimas. E a Bíblia está clara diante de nós, porque o Espírito Santo se move para esclarecer a nossa mente a respeito disso. Mais ainda, enquanto Jesus ainda falava à multidão, chegaram sua mãe e seus irmãos, ficaram do lado de fora e procuravam maneira de lhe falar. Então alguém veio dizer: olha que a tua mãe e os teus irmãos estão ali fora e querem falar contigo. Jesus disse à pessoa que lhe foi dar o recado: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Depois apontou para os discípulos. Depois apontou para os discípulos. Depois apontou para os discípulos, os seguidores de Jesus Cristo, aqueles que o seguem e o servem. Apontou para os discípulos e disse: aqui está! Não é exagero, não. Aqui está a minha mãe. Oh, Deus, obrigado. Aqui está a minha mãe. Algumas vezes nós falamos tanto acerca de sermos filhos de Deus. Jesus nos falou acerca de sermos mãe.
e de sermos irmãos dele. Nós não vos convidamos para vocês serem membros da Assembleia de Deus em Benfica. Se quiserem ficar aqui, de braços abertos, é mais uma mãe connosco de Jesus e é mais um irmão connosco de Jesus. E ninguém nos leva a mal de nós queremos ver a família a crescer. Mas cresça aqui, cresça em qualquer outro lado. O que importa é que cresça e está a crescer. 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 Oh meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo nesta manhã tome a tua vida para tu teres esta noção de que és mãe de Jesus. És irmão e irmã de Jesus Cristo. Aquele que faz a vontade de Deus, ou aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Não é eu que digo, foi Jesus quem disse. Não preciso dizer mais nada. É por isso que esta altura é a altura de oportunidade. E eu sei que estou a estourar na hora, eu vou pedir 5 minutos de tolerância, 10 minutos. Eu peço já, por favor, tenham. Nem vou usar o argumento que poderia porventura usar. Mas eu quero vos dizer o seguinte. Eu ainda não falei com o pastor Álvaro, mas queria falar com ele. Não sei se o Adilson está, mas já está ali atrás. Quantos dos irmãos aqui têm Facebook? Não é para eu vos condenar. Digam só quem tem. Não, eu não vou condenar. Digam lá. Quem é que tem? Quem é que tem? Eu tenho 2. Eu tenho 2 páginas no Facebook. A minha ideia é que nós aproveitássemos este tempo com pequenos posts, não para atacar ninguém. Porque nós não estamos aqui para atacar ninguém. Nós estamos apenas aqui para fazer brilhar a luz. E a luz por si só é suficiente. Para que nesta altura nós dissemos Jesus. Para nós dizermos Jesus. Para nós dizermos aquilo que Maria disse, façam tudo aquilo que Ele vos disser. Para dizermos esta é a oportunidade de termos e de sermos irmãos e irmãs de Jesus e sua mãe. Eu quero vos dizer que quando chegarmos ao céu, porque eu não acredito que neste momento ela possa ter esse conhecimento, mas quando chegarmos ao céu, ela vai olhar e vai dizer tantas mães, tantas mães. Tantas mães, tantas mães. Esta é a nossa felicidade, é a felicidade que Jesus Ele nos dá, de nós podermos ter. Esta parte era importante porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Diz a seguir, esta também seria importante, Ele é a pedra, mas nós já até cantámos sobre isso. A palavra de Deus diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória, mas que diz também que o pecado paga-se com a morte, a mentira leva à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em união com Cristo Jesus. E eu termino com esta imagem. Esta é uma imagem que eu vi durante um períodozinho de descanso na semana passada. Num período ou numa zona que foi duramente fustigada pelas chamas o ano passado, que deixaram apenas cinzas e árvores profundamente castigadas. Este ano, ao regressar lá e olhando, aquilo que eu vi foi um fenómeno que se aplica perfeitamente à nossa vida espiritual em Cristo Jesus. Árvores que aparentemente estavam carbonizadas ou pelo menos estavam vestidas de negro. Uma paisagem quase inóspita, onde pareciam que eram esqueletos de pé, de arbustos colocados por causa de um incêndio terrível que devastou e que parou ali na orla daquela aldeiazinha onde nós estávamos. A situação mais incrível é que no meio de toda aquela negritude, e junto àquelas árvores que pareciam estarem mortas, haviam rebentos verdes que estavam novamente a despontar e traziam uma palavra e uma promessa de esperança. E eu vi ali uma imagem da minha vida, da tua vida, da nossa vida, da nossa sociedade, da nossa nação, deste mundo. Por mais devastada que esteja a paisagem da tua vida, por mais que esteja castigada pelas chamas devoradoras da mentira, há um poder de vida naquele que é o autor da vida,
para fazer desabrochar na tua própria vida algo de maravilhoso e algo de sublime. Não importa aquilo que a mentira já fez. Não importa aquilo que o pecado já realizou. Não importa quanta devastação já aconteceu. A natureza foi criada por Deus com este desenho. Mas a nossa vida como seres humanos em termos espirituais tem uma dimensão muito maior. Porque Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para que na sua morte nós encontremos vida, porque Ele ressuscitou. E onde estão os escombros daquilo que a mentira provoca e a morte realiza, se ressuscita e surjam os sinais de vida. Tive pena de não fazer uma fotografia e já me arrependi tantas vezes. Tenho um pequeno quintal e num muro, numa fissura que não tinha mais do que meio milímetro. E quero-vos dizer que é sempre um cansaço ter que arrancar as ervas que ninguém plantou, mas que nascem lá. Não sei como. E aquilo está tudo empedrado. Mas num muro, numa fissura que não tinha mais do que meio milímetro, estavam a nascer N plantas. Não sei como é que aquilo lá foi parar. Mas eu disse assim, de facto, Deus, Ele é incrível. Talvez haja apenas uma brecha na tua vida onde a semente da palavra ela possa cair. Mas onde ela cair, ela vai produzir. E apenas precisas deixar que essa pequena brecha rebente todo o muro. E abra tudo. E haja terreno arável para que tu possas experimentar a vida que Deus tem para ti, que é uma vida com abundância. É Ele que produz. É Ele que produz. Nesta manhã, o autor da vida está aqui. Ele quer fazer isso em ti. E eu volto novamente a dizer, não deixes que a mentira destrua a tua vida. Não deixes que a mentira comprometa o teu futuro próximo, o teu presente. Muito mais que ela comprometa a tua eternidade. Não deixes que a mentira estrague o teu casamento. Não deixes que a mentira estrague a tua mente e o teu coração. Não deixes que a mentira te envenene. Não deixes que a mentira te roube a esperança, o sentido e o propósito da tua existência. Há um Deus todo-poderoso que é capaz de suscitar vida, fazer desabrochar a vida em ti, hoje mesmo. Não é necessário levantar um braço para assumirmos esta decisão. Mas se porventura nós temos alguém que tem coragem nesta manhã para o fazer, levanta o seu braço dizendo, é esta vida que eu quero na minha vida. Não tem problema em levantar. Porventura até nós que já somos de Jesus, levantemos a nossa mão, que é para ajudarmos outros que porventura nesta manhã o queiram fazer também. Quem é que se quer juntar a nós que ainda nunca fez esta decisão? E quer levantá-la e dizer, eu quero a vida de Jesus, eu quero experimentá-la, eu quero conhecê-la. Deus conhece o teu coração, eu não conheço. Deus, Ele é poderoso. E a nossa oração nesta manhã é que tu experimentes aquilo que nós já começámos a experimentar. E queremos dizer que é muito bom. E o que melhor ainda está para vir. Que Deus ricamente vos abençoe.